Olá pessoal, segunda aula de Direito do Trabalho. Vamos abordar inicialmente o empregado doméstico. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. O empregado doméstico, regido pela Lei 5.859 de 72, Decreto 71.885 de 73, artigo 7º, parágrafo único da Constituição e, finalmente, o artigo 7º, a linha A da CLT. Bom, observem no artigo 7º, a linha A da CLT, que a própria CLT é clara quando dispõe que as suas normas são inaplicáveis ao empregado doméstico. A CLT, portanto, ela não é aplicada, em regra, ao empregado doméstico, porque o empregado doméstico, ele possui legislação própria, estatuto específico, exatamente a Lei 5.859 de 72. Bom, mas essa regra da inaplicabilidade da CLT ao empregado doméstico possui algumas exceções, como, por exemplo, o capítulo pertinente a férias. No Decreto 71.885 de 73, que regulamentou a lei do doméstico, vocês vão encontrar uma disposição que determina a aplicação do capítulo de férias da CLT ao empregado doméstico. Então, vocês devem atentar para este aspecto. Quando nós formos estudar o capítulo de férias, naquela parte dos períodos de descanso, tudo que nós estudarmos se aplicará também ao empregado doméstico. Combinado? Bom, outro aspecto importante da aplicabilidade da CLT ao empregado doméstico é aquele relativo ao artigo 482 da CLT. Para quem não lembra, o artigo 482 da CLT dispõe sobre as faltas graves, uma vez cometidas pelo empregado, abrem a oportunidade para que o empregador demita por justa causa aquele trabalhador. Bom, o artigo 482 da CLT, que trata das faltas graves, o artigo 482 que dispõe sobre as faltas graves, uma vez cometidas pelo empregado, podem levá-lo à demissão por justa causa. Esse artigo se aplica ao empregado doméstico. É o que prevê a própria Lei 5.859 de 72. Porém, a lei faz duas ressalvas a essa aplicação. Eu estou falando das alíneas C e G do artigo 482. Segundo o Estatuto do Empregado Doméstico, as faltas graves previstas nas alíneas C e G do artigo 482 não se aplicam ao empregado doméstico. A alínea C trata de uma falta grave intitulada negociação habitual, seja por ato de concorrência do empregado, seja por uma atividade privada que causa prejuízos ao serviço. A linha C, que dispõe, que prevê, que fixa essa falta grave, chamada negociação habitual, ela não se aplica ao empregado doméstico. Assim como não se aplica ao empregado doméstico a falta grave chamada de violação de segredo da empresa.
Esta falta grave está esculpida na linha G do artigo 482 e ela, segundo o próprio Estatuto do Empregado Doméstico, é incompatível com a categoria. Violação de segredo da empresa. Ok? Bom, eu também chamo a atenção para o artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal. Muito importante, quando da leitura do artigo 7º da Constituição Federal, que trata dos direitos individuais dos trabalhadores, urbanos, rurais, avulsos. O artigo 7º, ele não se aplica em sua integralidade ao empregado doméstico. Os incisos que incidem sobre o empregado doméstico estão previstos, estão fixados no parágrafo único do referido artigo. Então, antes da leitura do artigo 7º da Constituição, o estudante, ele deve ir lá no final, observar o disposto no parágrafo único e verificar quais os incisos que se aplicam ao empregado doméstico. Daí, com um salientador, ele deverá destacar os incisos aplicáveis ao empregado doméstico. Pronto. A partir dali, toda vez que ele for ler, for estudar o artigo 7º da Constituição, ele já vai ter em mente que todos os incisos se aplicam ao empregado seletista, ao empregado rural e ao trabalhador avulso. Mas apenas aqueles incisos destacados, salientados, é que se aplicam ao empregado doméstico. Bom, a partir dali, o estudante vai ter certeza, por exemplo, que o empregado doméstico